mais um Papo Alfa. Hoje é um dia muito especial. A gente ter esses dois convidados ilustres aqui, que me alegram muito o coração. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E assim, a gente conversou antes com a Gabi, a gente teve o nosso primeiro contato com a Gabi. E por que a gente decidiu ter esse papo? Porque a gente queria trazer pais que pudessem, de alguma forma, se conectar com outros pais que passaram pelo mesmo problema que eles passaram. Tá? Na minha pesquisa, a gente viu que tem nome para todo tipo de pessoas que perdem alguém. Né? Tem para o órfão que perde os pais, tem para o viúvo, para a viúva que perde o marido, mas para o filho não tem, né, cara? Não tem uma definição, uma palavra que defina essa pessoa. Então, porque é uma ordem muito invertida das coisas. Então, por causa disso, a gente decidiu trazer eles aqui para que eles possam, através da vida dele, ressignificar a vida de alguém que esteja assistindo, se conectar. E quem sabe também depois, quantas pessoas aqui em Rondônia já passaram por isso, possam se reunir depois, quem sabe, né, gente? Se reunir para trocar experiências, para trocar afetos, palavras de consolo, quem sabe. Sim. E assim, e não vou mentir para vocês, eu estava falando aqui antes, que não é fácil. Não é fácil. Eu estava falando que eu estava até com dificuldade de olhar, porque eu acho que eu sou tão apaixonado assim pelo meu filho. É uma paixão tão grande que eu imagino que deles deve ser a mesma coisa. Então, eu acho vocês muito fortes. Muito fortes mesmo. Parabéns, porque eu tenho certeza que vocês estão sendo fortes por vocês, estão sendo fortes pelo outro filho de vocês, pela família de vocês. E querendo ou não, às vezes a gente busca força até onde a gente não tem, né, cara? E assim, não tem palavras também para conseguir descrever o que vocês possam estar passando nessa situação. E assim, Zé Carlos, né? Eu não sei de onde eu tiro essa ideia. Zé Carlos e Gabi. Cara, antes da gente entrar nesse assunto, assim, uma coisa que eu tenho muita vontade de entender assim, um pouco, antes da gente chegar nesse assunto, era como vocês se conheceram, cara. Eu fui uma viagem a passeio, conheci o Nordeste. Certo. E aí fui com os primos dela. Aí a gente foi se hospedar na casa da mãe dela. Aí cheguei num dia, já vi ela, já acendeu uma luzinha. E ela da mesma forma. No segundo dia que eu estava lá, a gente já começou a paquerar. E dessa paquera, ela veio estudar em Marabá, Rondônia, já veio comigo no carro, já vindo com umas primas para morar em Marabá estudar. E a gente manteve o namoro, namoramos por 2 anos, casamos com 2 anos. E estamos aí fechando os 20 anos esse ano. Isso aí. Confirma essa história, Gabi? Com certeza. Então, uma pergunta. O Pablo, ele foi planejado? Não. Não? Não. Ela estava dando mamar ainda, o Gabriel. E assim, o pessoal fala que quando está dando mamar, né, é mais difícil engravidar. Mas ela estava dando mamar e tomando injeção e ainda engravidou. Meu amigo Zé Carlos, você... Isso aí. Mas assim, me conta... Agora vamos lá. Assim, mas por que não... Como é... Bicho, vocês aí vocês ficam... Agora eu fiquei até constrangido. Fala, Diego! Sério. Zé, bicho. Pois é, bicho. Mas o Gabriel também, ela estava tomando. E Pois também. bicho, tinha Já 6 meses só. Pois é, bicho, engravidei, bicho. Qual era a diferença? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, meu amigo. Perigoso, viu, Zé? Perigoso. Se Mas, desespero. Assim, eu queria que vocês me contassem um pouco assim como ele era. O Pablo. O Pablo ele era assim, um rapaz. Porque eu trato meu filho como um rapaz. E trato ainda porque ele nos deixou carnalmente, mas ele não deixa de estar presente com a gente. Em todos os sentidos que você pensar. Num almoço, numa viagem, em tudo. O Pablo era um menino muito meigo e muito cuidadoso. E tinha uma personalidade muito forte. De um pequeno, grande homem, como eu sempre cito. Meu pequeno, grande homem. O Pablo, ele se preocupava. Eu falava, Pablo, vai ali comprar algo para a mamãe.
Isso quem faz é adulto. Ele ia na geladeira e via o que faltava. Pablo, mamãe precisa do absorvente. Ele sabia Qual era o usar absorvente e a marca. e a tudo. marca. Isso. O Pablo, ele se preocupava com os amigos, vou falar para você. Ele tem um local aí que a gente tem uma terrinha e lá tem muitas pessoas que precisam de ajuda. E isso era da natureza do Pablo. Ele falava assim, mamãe, eu não falava para ele, ele falava assim, mamãe, como ele era gordinho, então perdia as roupas fácil e nova. E ele pedia, ele falava assim, mãe, tal fulano lá naquele lugar faz frio. Tem uns moletons ali, mãe, eu vou tirar. Eu falei, não, vai lá, faz. E ele tirava. Então não tinha apego e olhava o próximo. Isso era uma característica dele, que não era apegado, porque tem meninos que é apegado. Sim. Ele não. Ele olhava para os colegas, lá desse setor principalmente, onde a gente tem uma terrinha que ele viu os meninos, quer dizer assim, cara, eu tenho 1, 2, os meninos tá aqui, passa a noite, faz frio. E ele cansou de me pedir, cansou de fazer a sacola e levar para os colegas dele. Ele era mais apegado a quem? Como era um pouco assim de como você representa bem ele hoje? Ó, ele falava para mim que eu era o herói dele. E ele era um companheiro, e assim, eu tô chorando aqui, não é de tristeza, mas é de falar de alguém como o Pablo. Ele era meu companheiro. Eu falava, Pablo, bora em Belém. O papai esperou só pegar minha roupa aqui, eu vou com o senhor. Meu filho, hoje nós vamos no Garrafão. Você sabe que o Garrafão é 100 e poucos quilômetros daqui, estrada de chão e só ladeira, e se chover não vem. Pois ele estava pronto. Quando você chamava, perguntava se ele queria ir. Não, papai, eu vou com o senhor para o senhor não ir só. Então era um menino homem. Ele tinha atitude de homem. Para tudo que ia fazer. Você podia conversar, bater um papo, igual nós estamos batendo um papo aqui, ele era desse jeito. Era uma evolução na mente dele muito grande. E a gente vê que novinho, né, já se foi, mas assim, ele viveu profundamente conosco. De tudo que a gente ia fazer, ele queria estar presente, ele queria participar. Então, assim, viver com o Pablo esses 11 anos foi a melhor bênção que Deus já nos deu. Porque ele era uma pessoa que ele se fazia presente na vida sua. Já aconteceu de eu chegar de viagem 2 horas da manhã e o meu filho está de joelho, orando por mim. Senhor, abençoa meu pai, traga ele em paz. Então isso a gente não vê no dia que a gente vive hoje, né? Os filhos adultos aí não têm coragem de joelhar pelo pai ou pela mãe. Ele levantar 2 horas da manhã e bateu o joelho pedindo a Deus. Ele tinha uma fé muito grande. Ele era um servo de Deus desde pequenininho. Quem foi que levou ele para a igreja? A gente sempre ensinou, né? O caminho que ele deve andar, para que, assim como a palavra fala, mesmo que cresça e desvie, mas um dia ele lembra e volta, né, às origens. Pablo tinha a Bíblia dele, ele orava na Bíblia dele. A gente tem às vezes, a gente faz, como eu tinha te falado antes, a gente tem um grupo de oração na minha casa. E ele participava, cantava. E o Pablo era vou te dizer, no sábado que o Pablo piorou, do sábado para domingo, ele falou algo que isso marcou muito a minha vida. Ele perguntava para Deus, Pai, por que eu? Por que eu com essa prova? Só para você ter noção. No domingo à noite, falei, meu filho, vamos orar? Fecha os olhos, não precisa você falar alto não, porque eu sabia que ele estava fraco. Tá bom, mamãe. Aí eu ajoelhei e fui orar com ele. Então aquilo era, para mim, eu só tinha 11 anos. Por que no sábado perguntar para Deus, Pai, por que eu nessa prova? Parecia até que ele sabia, né? Que
aquilo ali ia chegar a um fim. Porque eu, pai. Então a fé do Pablo era assim algo bonito. Bonito de a gente falar. Igual a gente está falando hoje aqui. A fé do Pablo, que é realmente o que nos mantém em pé, é a fé. Vocês percebem que ele era muito sensitivo, assim, ao mundo espiritual? Muito. Isso. Teve uma situação em maio de 2022 que nós fomos para Sergipe, para o casamento da minha irmã. Antes desse dia, ele sonhou que nós íamos viajar e nós íamos para uma festa de casamento e era o casamento da minha irmã. E que ia de avião. E que ia de avião. E realmente a história se concretizou. Então ele realmente, e muitas coisas que ele falava. Então foi a despedida. Foi a dele, despedida, essa viagem. Dos avós que moram em Aracaju, né? Sergipe. Itabaianinha, que é a minha cidade, Itabaianinha. minha cidade E natal. fala Aracaju, que é A capital, a mas a minha capital, cidade né? natal é Itabaianinha. E o relacionamento dele com o irmão dele? muito apegado. Eles dormiam abraçados. Tinha dia que eles nem rebuçavam. Gabriela ou eu que ia no quarto, cobria os dois, mas se abraçava e pronto, ali não tinha negócio de filho, não tinha mais nada, agarrado mesmo. Isso é difícil de ver, né? Difícil de ver. Difícil. Tudo que um fazia, o outro fazia. Eu Um nunca fiz diferença assim, Diego. Até eu comprar. Uhum. Eu comprava para um, comprava para outro, e o que ia fazer para um, eu fazia para o outro, igual. Eu não fazia diferença, distinção de um e do outro. Não. E eu acho que foi isso aí que fez com que eles crescessem tão unidos, porque para o Gabriel não está sendo fácil. Porém, eu tenho também um outro pequeno, grande homem, que me deu uma lição muito grande. Nós fomos pegar o atestado de óbito. E eu falei assim, a nossa primeira viagem, nós três. Vai ser desafiador, porém curta, Rondon a Marabá, mas nós precisávamos ir. E na estrada nós estamos fazendo tudo que a gente fazia. Eu botava música no carro, tirando foto, que eu adoro estar tirando foto. Parece até que eu sou fotógrafa. Fazer o quê, né? Paciência. E quando chegamos a Marabá, fomos no regional, pegamos o atestado de óbito. O Zé Carlos entrou, o Gabriel ficou comigo cá fora. Falei, vamos no shopping. Fazer o que a gente fazia com os quatro. Nós fomos no shopping. O Zé Carlos brincando, foi na frente, como era de costume. O Zé Carlos subia com o Pablo. E eu ficava para trás com o Gabriel. E a minha cópia, em todos os sentidos. Nós somos tão privilegiados que Deus me deu uma minha cópia, outra cópia dele. E aí, ele brincando, ele falou assim, eu tô com o Pablo aqui. Eu falei, então sobe. Nós lanchamos, fomos embora. Quando chegou, nós descemos na escada, fomos para pegar o carro para sair. Tinha um rapazinho que estava com a família numa cadeira de roda e só mexendo isso aqui. O Gabriel passou a mão no meu pescoço e falou, mamãe, a senhora queria o Pablo daquele jeito? Eu falei, não. Ele falou, então vamos seguir a nossa vida e deixa o Pablo descansar. Aquilo foi a maior lição que eu posso carregar e falar para vocês de um menino de 12 anos. E ele já teve as crises dele de choro, só que aí ele fala assim, mamãe, eu tô aqui, tá? Eu sou seu amigo. Eu falo, e eu sou sua amiga. E sempre ele fala, mamãe, não tem jeito. A missão encerrou. E é verdade. O propósito na vida do Pablo encerrou dia 10 do 10 de 2022. Essa é a verdade. Ele se encerrou ali. A história encerrou ali, a história humana, porque a história do Pablo eu vou carregar e contar, como eu estou contando para vocês hoje. Como um testemunho de fé, um testemunho de um pequeno grande homem, um testemunho de outro filho que eu tenho, que eu não deixei de ser mãe, eu continuo sendo mãe de 2. Um comigo, o outro tá nos nossos corações. Ele era forte, viu, Diego? Quando a gente desceu na ambulância para Marabá, ele conseguiu ir conversando comigo a viagem todinha. Todo lugar que passava, ele perguntava, nós estamos aonde, papai? Caminho Aberto, estamos aonde? Carne de Sol, Bom Jesus, 40, Mata Indígena.
Morada Nova, na ponte, chegando no hospital. Até quando chegou, tá onde agora? Na frente do hospital. Aí fora que ele começou a tentar procurar palavra para me falar e já não falava, não saía certo. Era como se estivesse dando uma pane no cérebro dele. Aí, mas aí nessa hora já tirou dentro da maca, né? Já botou já dentro da UTI. Rapidamente os médicos juntou e colocou ele, entubou rapidamente. Uma junta médica que a gente nem conseguia ver ele, de tanto médico que era ao redor. Mas ficou 1h40 ainda entubado e não teve jeito. A médica chefe do regional me chamou lá e falou, ó, esse caso, do tempo que eu trabalho aqui, só já se salvou uma pessoa e com sequelas gravíssimas. Então Deus sabe de tudo, né? Se for para ele ficar em cima de uma cama, igual o irmão falou que viu um lá no shopping, só mexendo só a cabeça aqui. E é um menino que era ativo igual o Pablo, né? Ficar daquele jeito, Deus sabe o por que motivo levou, né? Não seria muito egoísmo nosso? Querer ele vivo em cima de uma cama? Seria egoísmo. De quem tinha vontade de viver? Ah, mas ele está vivo. Sim, mas ele está vivo batendo os olhos. Não seria egoísmo da minha parte? Querer ele só porque eu queria ali. E ali eu ia ter não é por egoísmo meu de não querer cuidar. Claro que não. Claro que a mãe ia querer cuidar. Igual, olha, foi tão interessante que na segunda-feira que o Pablo veio a falecer, o Senhor me deu a honra, como mãe, e de banhar o Pablo, de pentear o cabelo do Pablo, de escovar os dentes do Pablo, de botar perfume no Pablo. Ele me deu essa honra. E de me despedir do meu filho. No CESP, como já estava para sair, eu encostei nele e falei, meu filho, você acredita que Deus salva, cura e liberta? Ele falou, e ele balançava a cabeça que sim. Mesmo já estava passando ruim. Aí eu falei assim, mamãe te ama, Jesus está contigo. E ele falou, eu também te amo, mamãe. Eu falei, vai na frente que eu vou depois. Assim, vamos... Conta como foi todo o processo, só para a gente entender o que foi que aconteceu. O que aconteceu? O Pablo, foi uma quinta-feira, ele estava brincando na escola, caiu. Bateu o joelho, levantou, como toda criança, como todo pai, vai achar que é uma queda aqui. Normal, né? Pelo menos quando você não vê um corte, uma fratura exposta, não vê nada, acho que tá normal. Aí veio pra casa, mãe, eu caí. Eu falei, menino, deixa de frescura que tu é dengoso. Que realmente ele era dengoso. Sim. Aí tá, beleza. Passou a quinta, começou a sentir uma dorzinha. Aí na sexta-feira, tinha um evento Dia das Crianças no Rios Aquapark, né? Sim. Da escola. Aí, à tarde, eu tinha ido comprar uns lanches, arrumei a bolsa dele. Quando foi de manhã, ele falou assim, mãe, tô ruim do meu joelho. Eu falei, moço, deixa esse Rios pra lá, que terça-feira vai ter vai pra beber com o cursinho, com o pessoal da aula de reforço, com o Gabriel. E você vai junto, eu pago de novo, não tem problema nenhum, não. Deixa pra lá. Eu falei assim, ele falou, então tá bom, mãe. Eu falei, porque se você for, vocês vão brincar e vocês vai ficar machucando mais esse joelho. Quando foi na sexta-feira à noite, chegou uns coleguinhas lá na frente, eles foram pra frente de casa. Só que ele tava mancando. E, por coincidência, minha mãe era deficiente de uma perna. E ele fez uma brincadeira. Eu tô igualzinho minha avó, mancando igual minha avó. Ó a brincadeira. Brincou ainda com os colegas de bola. Brincou com os colegas. Falou assim, ó, eu não vou brincar de bola não, porque eu tô com uma perna doente, mas vou ficar aqui na frente de casa. Eu falei, vamos lá pra frente, deixa eu lavar meus pratos aqui. Aí eles saíram. Depois voltou. Quando foi no sábado, ele já amanheceu bem moribundo. Vamos dizer, com o meu linguajar sergipano. Aí, quando foi assim, umas 11 horas, eu falei, Zé Carlos, seria bom levar o Pablo na emergência. Aí levou, lá a médica medicou, falou que Continuar com os remédios que tava tomando. Botando gelo no Botando joelho. gelo. Não tinha fratura exposta. Nem roxo não ficou. Nem rosto não ficou, nem inchado. O inchaço era bem coisa mínima para uma queda de um rapaz forte que nem ele era pra estar um negócio pago, uma coisa braba, né? Rachou, não. E aí, passou, tomou soro, veio pra casa. Dormiu, apareceu uma bolinha
em cima do olho. Aí, eu mostrando pra minha mãe, mostrando pra... Vai ser catapora. E tava realmente dando um surto de catapora. Por aqui. E a dor no corpo, então, era da queda, né? Da queda, catapora, virose, foi tudinho isso. Queda, catapora, virose. Quando foi no domingo, foi de novo. Ficou na emergência e Das tal. 3 da tarde às 10 da noite, internado, tomando soro, vitamina, De complexo boa. B. De na boa. veia. Se tava de catapora, qual era nosso? E tava enchendo já de bolinha. Quando foi na manhã da segunda-feira, dormiu. Da domingo pra segunda, ele falou assim, mamãe, vai dormir. Que a senhora, porque eu fico preocupada, então eu não consigo. Eu já sou uma pessoa que tá dormindo muito pouco. Não é por causa da morte do Pablo, é porque a Covid fez com que eu bagunçasse meu relógio biológico de todas as maneiras. Não foi por causa do Pablo. E aí ele falou assim, vai dormir, a senhora não tá dormindo bem. No caso, de sábado para domingo para segunda, né? Mas o domingo para segunda eu dormi. Eu tava dormindo com ele. O Zé Carlos foi pro quarto deles e ele foi pro meu quarto para me ficar com ele, porque tava sentindo dor. E mãe, você sabe que mãe é quem levanta mesmo. Não desfazendo dos pais, claro. Tem pai também que levanta. Não falando dele também. Aí quando foi na segunda, falei, aí tinha uma radiografia do joelho marcada e fazer exame de sangue para ver se era a catapora. Só que aí, depois que aí ele levantou, foi no banheiro. Fez xixi, naturalmente, 6 horas da manhã. Aí o Zé Carlos saiu, aí eu fiz, meu Pablo vai tomar banho, porque para ir tirar sangue. Aí ele tava fraco. Aí eu peguei um banquinho, coloquei no banheiro e falei, não, deixa a mãe dar banho no bebê dela. Eu falei assim. Aí peguei, lavei cabelo, dei banho, aí ele veio e sentou. Aí foi onde eu escovei os dentes, aí sentou no sofá e ele já estava ofegante, assim, cansado. Aí ele fez um vômito com um trem escuro. E aí foi onde tudo começou. Desespero, O né? desespero, que eu liguei pro Zé Carlos e falei, nosso filho vai morrer. E por coincidência, o outro menino, o Gabriel, falou assim, mamãe, parece o vovô quando o vovô faleceu. Como é que o Gabriel sabia que era o vovô se ele tinha Só um tinha ano e um ano e pouco? Fazendo 2 anos. Fazendo 2 anos. Gabriel não tinha condições de lembrar disso, não? Que realmente foi igual quem tá Uma borra preta. Uma borra preta. Ele não estava fazendo vômito antes, só deu no dia que faleceu. Só, foi. E se deu febre, eu vou ser bem sincera a vocês. Se deu febre, foi na quinta-feira, porque nos outros dias não deu, porque tava medindo, indo pro CESP, fazendo o que tinha para fazer. Jamais a gente ia pensar que estava já acontecendo uma situação gravíssima, um choque séptico jamais eu penso. Você acha que se eu pensasse na quinta-feira mesmo, eu tinha tirado para fora de Rondon. Mas como tudo tem que acontecer, e poderia ser em Rondon, poderia ser na minha casa, não culpo ninguém. Eu vou ser bem sincera, eu não culpo ninguém. Eu falo que todos nós temos um tempo para estar aqui. E a morte, ela vem com Só uma desculpa, né? uma desculpa. A desculpa foi, caiu, bateu o joelho e veio dar o choque séptico. É isso que eu tenho para dizer em relação a essa situação. Que o Pablo, não culpo de verdade. Eu não culpo porque minha mãe, quando minha mãe tinha 11 anos, brincando com um primo dela, ela também veio, bateu minha mãe hoje, ela tem essa deficiência na perna, por uma brincadeira com um primo, empurrou, bateu na parede, há 60 anos atrás. Tinha hospital e o farmacêutico falou para ela que ela ficou 30 dias com a perna esticada, já supurando. Aí levou. Aí foi quando tiveram levar para Aracaju. Lá o médico falou, ou vai morrer ou vai cortar a perna. Minha mãe tá vivinha. Então, tudo não tem um motivo? Minha mãe não tinha tudo para estar morta. E ele, na lógica, ele não veio, não supurou, não foi fratura exposta. Da minha mãe, os pedacinhos de osso Curava e saía na carne inflamada. Então, tudo tem um motivo. Aí depois que ele sentou no banquinho. Sentou no banquinho, aí tomou banho e tal, trocou de roupa, tava sentado no sofá. Aí fez o vômito, aí foi onde a gente levou. Aí eu tinha ido só guardar o caminhão para carregar. E aí eu tinha marcado de fazer os exames de sangue para ver o que é. Aí eu busquei ele, levei o médico.
Na hora que fez o exame de sangue, já acusou infecção já no sangue. Já tinha dado, estava em começo, o choque séptico já tinha E começado. fez uma ultrassom abdominal. Aí fez. E já pra estava ver um preto, raio-x. doutor. O pulmão já estava escuro, já escurecendo o pulmão. Aí falou, tem que tirar agora para fora. Aí eu liguei para a prefeita, ela estava em Belém, ela conseguiu dentro de 1 hora e pouco, ela conseguiu a vaga. A gente gastou mais 1 hora e pouco para arrumar a ambulância, ajeitar a papelada. E terminou de ajeitar a papelada, a gente viajou para Marabá. A gente tirou em 1 hora e 5 minutos daqui em Marabá. E Eles foram no SAMU e eu fui atrás no meu carro, porque eles não deixaram eu ir. Claro, eu acredito pelo fato de ser mãe, né? E Mas aí, tava com ele, tipo? ele que tava com ele. Tipo assim, é mãe, pode acontecer o pior. aí E nem queira é ou que não, o médico já sabe. Diego. E nem é de costume também, foi 2 enfermeiros e foi o médico Gonçalo, doutor Gonçalo. E sempre vai só um enfermeiro, né, quando leva a Marabá. Como o caso era grave, aí a gente foi acompanhado de 2 enfermeiros e um médico. Então, vocês foram bem acolhidos, né? Sim, Foi sim. tudo. Foi pro melhor hospital da região, né? O regional é um dos melhores hospitais. Eu te referência, falo, eu não culpo ninguém. Sim. Eu não culpo. Aí teve a diretora da escola, eu fiquei até com dó dela, porque o povo ele é cruel. O povo é cruel mesmo. O povo ele é cruel. E eu falei para ela que ela não se preocupasse, que se alguém fosse acusar ela, pedisse para me procurar. Porque eu que sou a mãe não acusei ninguém. Então eu não aceitava que ninguém acusasse ninguém. Porque eu acabei de contar um relato da minha mãe. Minha mãe está viva. Quem poderia estar morta era minha mãe e não meu filho. Se você for pesar os dois, minha mãe não teve atendimento, ele teve atendimento. Minha mãe não teve esse atendimento todo e ela está aí. E ele não. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E baseado no que tu me falou, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Muito rápido. A médica falou que se fosse nenhum adulto de nós, qualquer um de nós adulto, esse choque séptico, ele é horas para matar. O Pablo durou 3 dias porque ele estava com 11 anos, estava tudo em ordem, tomar todas as vacinas, com todas as proteções, ele durou 3 dias. Se fosse nós adultos, às vezes podia ser 3 horas. Ai. E aí? o Pablo era um menino que gostava de viver, ele gostava de cavalo. Eu comprei uma poltra para ele, você vê. Amansou em abril de 2022 a poltra, o rapaz me entregou. Eu fui mais ele buscar, trouxe para casa. Ele foi para Cavalgada, nela, em julho. Aí nós deixou lá em casa para depois levar para o sítio. A poltra escapuliu e sumiu. Ele chorou, porque essa poltra sumiu. E mamãe e papai, será que não rachar minha poltra? E eu botei ele e outros meninos, um bocado de gente para procurar essa poltra nos grupos tudo. E não tá achando essa poltra. Aí um dia eu falei assim para ele, não, eu vou pegar uma moto ali e eu vou achar mais você já essa poltra. Botei ele na garupa da moto. Dentro de 1 hora de relógio eu achei a poltra amarrada dentro do quintal na Cadelândia. Do mesmo jeitinho que ele chorou quando perdeu, quando achou, ele chorou de novo. De alegre que achou. E veio, Apaixonado por cavalo. Apaixonado veio por montado cavalo. no pelo. Ele falava que ele ia ser doutor fazendeiro. Ia ter umas 3 carretas ainda. Gostava de tudo, sabe? Ele tinha plano de ser médico e ter fazenda com gado e ter umas 3 carretas para transportar coisa. Ali é. No dia que eu vi ele, Zé Carlos, quando eu olhei eu falei pra Gabi assim, Gabi, esse menino tem quantos anos? Aí Gabi falou assim, 11. Eu falei, não, Gabi, não tem como. Ele é maior do que eu, Gabi. Eu tinha um grandão e ele representava uma paz, assim, de espírito. Incrível, né? Aquilo. Eu fiquei encabulado com aquilo, que ele é dócil, assim, bacana, assim, todo o ambiente parece, fica zen com ele, assim, no ambiente, tranquilo, paz. Ele era assim, ele era na dele, muito na dele. Eu não sei se vocês lembram, dia 1º de outubro teve uma outra cavalgada da igreja católica. E ele pediu para mim que queria ir. Aí eu falei, só que eu não estou aqui. Aí ele falou, se eu arrumar uma caminhonete, posso ir buscar os animais? Eu falei, pode. Olha a responsabilidade do menino de 11 anos. Ele pegou uma caminhonete com gaiola, foi lá e buscou os 3 animais. Com um amigo dele. Para ele. Mas não era ele mim. Não. Um amigo dele. Ele mais um amigo dele. Ele alugava o carro, né? Tem um amigo dele aí que é chonado de cavalo, não tá nem aqui. O Pedro. Eu falo que Deus, ele me deu vários filhos.
depois que o Pablo se foi, os amigos do Pablo nunca deixou de ir na minha casa. Me ver e ver o Gabriel. Nunca. Nunca. Todo dia eu tenho visita do Kaique, eu tenho visita do João, do Pedro e do Luan Kaique. Às vezes fica de 2, 3 dias lá em casa. Eu falo que eu ganhei filhos. Depois que o Pablo se foi, eu ganhei esses filhos que Deus me deu. Zé Carlos, se tu pudesse, assim, quais são uma das memórias assim, mais especiais que tu tem dele? Mas são muitas. Gabi, a gente estava falando aqui, gente, a energia foi embora e aí acabou que a gente teve que dar um tempinho aqui esperar e a gente vai continuar aqui, mesmo que tenha perdido um pouco assim o ritmo, mas não tem problema não. Mas, então, sobre a questão das boas memórias que vocês têm deles, que a gente estava conversando, falou da memória de chegar em casa, ver ele orando por você. Deve que tinha uma conexão muito forte contigo, né, Zé Carlos? Muito. Eu Ele percebo conseguia me copiar. A gente percebe lá em casa, eu acho assim que o César ele tem uma conexão, ele percebe assim quando tá todo mundo bem lá em casa, né? Ele percebia isso também de vocês? Assim, se tu não tava muito bem, se teu dia não tivesse sido tão bacana. Se eu tivesse ao menos discutindo com a Gabriela, ele já ia falar, vixe Maria, eu vou deixar vocês aí, vai pra dentro do quarto. E ele saía fora e deixava nós conversando. E como foi pra ti no dia eu chegar na tua casa e ver teu filho orando? Como foi assim que tu se sentiu? Tipo assim, eu senti uma sensação muito boa, sabe? Que ele estava seguindo o caminho que a gente ensinou, né? Para quando necessitar, quando precisar de ajuda, buscar a ajuda de Deus. Sim. E isso ele estava cumprindo o papel, né? Que a gente ensinou. Tão cedo, né? Maravilhoso. E tu, Gabi, quais são as melhores memórias que você tem dele? São tantas. Eu gostava muito que o pai dele, eu gosto de massagem, mas ele conseguiu superar o pai. Mão macia. A mão macia. Ele conseguiu superar o pai dele. Vamos, deixa eu fazer uma massaginha na senhora, você tá muito estressada. Ei, velha, você tá muito estressada, velhinha. Tinha um negócio de eu tava trocando de roupa, aí eu bati lá, entrava, eu tava maquiando, falei assim, vixe, mas você tá feia. Aí chegava depois, não, tá um gatona. Vixe, esse batom. Fazia assim, Mas era só pra fazer graça. Não sei. O outro faz a mesma coisa. Eu vejo, não comparando, porque cada um tem sua personalidade, mas eu vejo muitas semelhanças Entre os dois. Muita semelhança. E o Gabriel, ele... Parece que o Gabriel... Eu acho que pela circunstância o Gabriel envelheceu. Eu falo, meu filho, tu amadureceu, meu filho. A duras pancadas, você amadureceu. E eu tenho um velhinho agora dentro de casa. Eu tenho um velhinho dentro de casa. Um velhinho porque o Gabriel era mais meninão. Por ser mais velho, o Pablo... Gabriel, você vai fazer o que mamãe tá mandando, Gabriel? Você não tá ouvindo, não. Ô, mamãe, isso não é justo, não. Mãe não quer fazer nada, não quer chegar um prato, não quer fazer isso. E o Pablo não. O Pablo lavava. E os dois, bom de comida, viu? De fazer comida, viu? Os dois. Tá ouvindo aí, né, Jair? Às vezes eu chegava, né, 10 horas da noite, cansado. Aí ele falava, papai, quer comer alguma coisa? Eu falei, meu filho, eu quero. Se eu quer que eu faça o quê pro senhor? Aí eu falava, eu quero um omelete. Ele ia lá e fazia um omelete perfeito. E trazia para mim. Quer um suquinho? Quero. Ele ia lá e fazia o suco. E me trazia. Eu não tinha preguiça, viu? Não tinha preguiça para fazer nada para mim. Era servidor. E fazia com excelência. E fazia, era bem feito. E quem foi que ensinou ele? Desde cedo, né? A gente, lá em casa é assim. Como eu e Gabriela trabalham, desde quando a gente casou, os dois trabalham, o que chega primeiro é que vai cuidar de alguma coisa, né? Para o almoço. Então, eles com 8 anos, já faziam o café, já faziam um arroz, fritavam uma carne, uma linguiça, essas coisas assim. Eles aprenderam por conta própria, naturalmente, junto com a gente. Como hoje sem ele, como vocês lidam assim dentro de casa com o filho de vocês? Assim, o que mudou? Assim, fica um vazio, sempre fica faltando alguém junto. Porque na hora do almoço, na hora das conversas, né? Na hora de fazer a comida, na hora de comprar, não é a mesma quantidade.
muda, fica aquela vaga. Tá faltando alguém na mesa. E o quarto lá onde eles dormiam? O quarto, o Gabriel pediu que... Foi a única coisa que o Gabriel me pediu, foi que... Não foi pinte quarto, não. Mãe, me dá uma cama de solteiro. Porque eles dormiam na de casal. Eles dormiam na de casal. E aí, pintei o quarto, troquei toda... Tinha um lado era Batman, o outro era Homem-Aranha. O Batman era o lado dele, o Homem-Aranha lá do Gabriel. Então, e o quarto era azul, hoje o quarto não é mais azul, Cinza. é cinza. E o guarda-roupa hoje é de solteiro, hoje tem um tapete que antes não tinha, tem uma cômoda, mudou. O quarto mudou, era uma cama de casal, hoje é uma cama de solteiro, uma cortina azul, então mudou completamente. Tipo assim, eu fiz um quarto para o Gabriel, porque era um quarto dos dois. Hoje um quarto do Gabriel, o Gabriel é o dono do quarto. Ele pediu que não desse nada do irmão, que era dele. Que ele queria para ele. E tem coisas lá que ele não vai usar. Ele só quer, acho que é por lembrança. Tem um sapato lá que é o tamanho de você e de Zé Carlos junto. Uma bota 43 desse tamanhão. Aí eu falei, Gabriel, vai usar? Não? Ele falou assim, não, mãe, porque o Pablo, ele tinha o estilo dele. Eu tenho o meu. E realmente. E como foi para ele os primeiros dias assim, Gabi? Muito difícil. Para dormir sozinho? Dormia com a gente. Não dormia também, que passou, ele ficava... Eu perguntava... Ia para 2 horas da manhã. Sem dormir. Sem dormir. E eu perguntei o que é que ele falou assim, estou refletindo minhas lembranças. E perguntando para Deus, por que eu fiquei sem meu parceiro? Meu parceiro de tudo. Para ele, eu acho que ainda foi pior que a gente, sabe? Porque a gente trabalha, eu tenho o Zé Carlos tem a mim. E a companhia dele... Era o outro. Era o outro. Eu saía para o trabalho, chegava do trabalho, eles estavam os dois, fazia reforço junto, um saía da escola e ia lá. Quem saía primeiro esperava o outro, às vezes, aí eu ia buscar, muitas vezes eu fui buscar. Era raro que eu deixava os dois virem sozinhos para casa. Tinha a chave deles, tá? Eles tinham a chave dele, e ele tem a chave dele, agora o Gabriel tem a chave dele. Eles tinham por responsabilidade. Falei, vocês têm a chave de vocês, e não deixem que eu me decepcione te entregando a chave, que a chave da casa, eu tenho a minha, o Zé Carlos tem a dele, e o Gabriel, que era a chave dos dois. Falei, vocês têm a chave de vocês. Com 11, 12 anos, tem a chave de casa. Eles têm a chave. É muita responsabilidade. Aí, às vezes, me pedia, mamãe, deixa a gente sair. Raro, porque não era muito Só deixar. brincava entre eles dois, eles não saíam, abria portão para brincar na rua sem a presença da gente. Quando a gente estava em casa, ele falava, mamãe, o papai pode brincar ali fora. Aí a gente autorizava, eles brincavam de bicicleta, ia ficar brincando na frente de casa. Mas a brincadeira era entre eles dois. Então, por isso que o Gabriel sente muito. Eles eram parceiros de tudo. Não saía quase para ir brincar fora. Só para você ter ideia, eu vou colocar um áudio, e é a voz dele, para você ouvir. Bota no microfone. Te amo, mãezinha do coração. Isso era os áudios que ele mandava assim pra gente. Falava com ela, falava comigo. E parece que aquele homenzão, né? Homenzão, carinhoso. porque olha o tamanho do homem. O tamanho do rapaz. Aqui. Cavalo era com ele mesmo. Apaixonado por cavalo. E que nem aquela hora a gente estava falando sobre os cavalos. Da festa da igreja. Ele pediu, eu autorizei, ele foi lá, buscou os 3 cavalos. Aí quando chegou com os cavalos, falou assim, papai, e se o senhor não chegar, como é que nós vamos fazer? Não ficar sem ir? Eu falei, não, meu filho, eu autorizo vocês ir para a cavalgada se eu não tiver chegado. E quando eu chegar, eu vou ver onde vocês estão. Aí, só autoriza a gente ir sozinho, vai ser nossa primeira cavalgada sozinho. Eu falei, sim, meu filho, autorizo. Eu sei que vocês têm responsabilidade para ir só. Ele veio correndo e pulou no meu pescoço, que se espendurou no meu pescoço. De alegre por ter 11 anos e eu confiar. Ele, a primeira cavalgada, só a gente não sabia que ia ser a última, né? Dia 1º ele foi para a cavalgada. Dia 7 ele machucou, dia 10 ele faleceu. Então, assim, foi muito rápido. Jamais eu ia imaginar, né? Ele estava pedindo aquilo ali para ele ter, assim, não, eu sou homem já, meu pai deixou eu sozinho ir, mas meu irmão para a cavalgada. Então, isso deixa a gente muito contente, né? Que o que ele quis fazer,
A gente deixou fazer. Nesse mesmo mês de setembro, ele queria aprender a andar de moto. Eu falei, compra gasolina, vamos pro sítio. Ele andou até acabar a gasolina que levou na moto lá no sítio. Eu quero andar de carro. Fui nos Martins. A primeira vez que ele pegou no carro, levou 4 quilômetros. Na segunda vez, levou 11 quilômetros. Então, ele faleceu. Os desejos assim, que mais ele queria, ele conseguiu. Né? Aprendeu a andar de carro, aprendeu a andar de moto. Queria conhecer Belém. Em dezembro, nós passamos 4 dias com eles dois em Belém. Quando ficamos no Hotel Sagre, com piscina, eles banhavam até 10 da noite, os dois lá brincando. Aí levei nas praias lá, quando o Gabriel estava fazendo o curso, eu fui para mostrar a eles Praia do Outeiro, Praia do Mosqueiro ali, shoppings, rodamos toda a cidade. Dentro do Vero Peso, subindo naquelas antiguidades, tiramos bastante foto, todo mundo junto, nas praças da Bandeira, praça ali do Vero Peso, aquelas 2 praças que tem ali. Levei nas 2, tudo. Então, assim, a gente viveu o momento, né? Então, tudo que eles queriam, a gente sempre estava às ordens. Quando teve um feriado do dia 15 de agosto, aí eu trabalhei sábado e domingo, cheguei no domingo às 2 da manhã. Aí amanheceu o dia, 7 horas, chegou em mim. Aí eu falei, e aí? Até que enfim eu cheguei, né? Ele falou, chegou. E eu falei, o que vocês querem fazer? Aí eles olhou um para o outro e falou assim, papai, eu e o Gabriel estava conversando, a gente estava querendo que o senhor levasse nós para passar o dia hoje na Praia do Cocal. Aí eu olhei para eles assim, e o que vocês estão fazendo aí que não vai caçar as roupas para poder nós ir agora para não perder tempo? Moço, esses meninos ficou alegre demais. Eles correram nesse guarda-roupa, eu acho que derrubou a roupa quase tudo para catar a roupa para ele. E a gente fomos, passamos o dia lá, e eles queriam comer peixe, eu mandei fazer um peixe frito. Do jeito que eles gostavam, um peixe inteiro frito e o outro assado. Então, assim, a gente comeu à vontade, brincou. Eu mais Gabriela, até a Gabriela que não gosta muito de água para entrar dentro da água, ela foi para dentro. A gente brincava, rolava um por cima do outro. Ele brincou de enterrar na areia um ao outro. Tá? Então, assim, a gente tem as imagens de tudo. Lembrança, né? A lembrança. Então, assim, esse ano que ele faleceu foi um ano muito intenso na vida dele. Foi tudo muito rápido. Você vê, ele, no dia do casamento, ele é quem levou o quadro da foto do avô no casamento. Como o avô tinha falecido, né, ele foi representando o avô e com a foto do avô. Todo estiloso, todo na beca. Do jeito que ele gostava de andar, gostava de se arrumar, de andar perfumado, cheiroso. E assim ele foi. Ai, cara. Me diz uma coisa, como é que vocês estão se apoiando assim, um ao outro nesse momento? Porque, querendo ou não, vocês têm que ser muito fortes assim, por causa do filho de vocês e tem que ser muito forte um para o outro. O que vocês têm feito assim, para um ser a base, o alicerce do outro? Quando é um dia que um está mais carente, com a saudade dele, a gente chega e se apoia, um dá carinho para o outro. Quando é o dia que é o Gabriel que está mais sentido, a gente chama ele, traz ele dorme com a gente no quarto. Para ter esse aconchego, né? A gente sabe que não supre a necessidade do outro, mas a gente se apoia um no outro. E tem aqueles dias assim que pesa, né? Saudade. Mas a cada dia Deus vai nos dando conforto. Isso. E como eu te falei no começo, essa noite eu sonhei com ele andando a cavalo com ele. Sério, cara? Só que aí ele ficou para trás, eu chamava, Pablo, vem, já vou, papai. E eu acordei e não vi mais. Mas até no sonho ele ficou para trás com o cavalo e eu rompi. Aí eu chamava ele, vem, Pablo. Eu já vou, papai, já vou. E por que tu acha que vocês tinham tanto esse hábito, assim, de toda vez que vocês saíam, você ia na frente com ele e Gabi e o outro ficava um pouco para trás? Porque assim, como é dupla, conexão, né? é uma conexão. A conexão, É uma conexão. Gabriel já encostava aqui em Gabriel, ele já escorava em mim. O Gabriel é uma conexão muito grande comigo e o Pablo é uma conexão... O Pablo queria ouvir tudo que eu falava, tudo que eu fazia, ele queria ver, ele queria me copiar em tudo. Ele queria ser eu. Você sentia, eu via, a Gabriela também via isso nele. Então, assim, para ele, o que eu fizesse, ela me chamava ele de puxa-saco direto. Você puxa saco, seu pai. Você é uma mãezinha do meu coração. Mas eu falei, você puxa saco sim. Puxa saco do seu Então, pai. assim, ele era muito inteligente.
Ele, no dia que ele faleceu, ele ganhou um negócio na escola. Como é que foi o nome lá? Não, ele estava fazendo a provinha, só que ele não teve nem Nem soube. nem soube que estava passando aquela da UBMEP e tal, entendeu? Mas Ele fez a provinha. ele fez a passou, provinha. Ele é muito né? inteligente, realmente muito inteligente. A professora do Pablo, uma pessoa maravilhosa, a Cirlei, professora Cirlei. Eu falo que eu nunca vou esquecer da Cirlei. E tem umas cartinhas dos coleguinhas que ela me entregou. Todos os coleguinhas mandou a carta de despedida dele. Tem uma melhor amiga dele, também mandou mensagem. Então, teve uma outra que entrou porque eu estava com o telefone dele, né? E eu não mudei. Aí ela falou, falando comigo, falou assim, eu mandei fazer um quadro com a foto dele. Então, se um coleguinha mandou fazer uma foto, então deve que ele era querido. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe que estava no dia do que aconteceu e ela falando comigo que quando ela veio postando as fotos, ela falou que estava até assim com receio de falar comigo. Eu falei, não, eu recebo carinho de boa, eu converso de boa. Quem quiser conversar comigo não tem problema algum. Você está vendo, Diego. A Larissa já conversou comigo, você também. Né, Diego? Para você não fazer de novo, que você fez com a Lari, né? Porque, assim, eu entendo que a minha fé é ela que me sustenta. É o Deus que eu sirvo. É Deus que está comigo o tempo todo. Porque, realmente, se não fosse Deus, eu não estaria nem aqui. E é Ele quem me sustenta. E eu aceitar não é fácil, mas eu não tenho outra opção. A opção é essa, é aceitar os desígnios de Deus, o propósito de Deus, porque tudo tem um propósito. Eu creio que tudo tem um propósito. Até na dor tem um propósito. Com certeza. Se não fosse, talvez eu não estaria aqui dando um testemunho de como ressignificar a uma dor vai fazer 4 meses, né, que o Pablo partiu. Tem pouco tempo. E eu sempre orei a Deus, apresentando, né, a minha família nas mãos dele, e falava sempre com Deus, né, nas orações. Senhor, eu entrego a vida minha e da minha família nas tuas mãos. Faça a tua vontade. Aí acontece, Deus pede um filho. E eu vou falar agora como. Eu tenho de manter a palavra. Assim como eu pedi e confiei em Deus para estar na mão dele, foi feita a vontade dele. Então, o que me resta é aceitar e pedir a bênção para os demais, né? É igual o Paulo fala, né? Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. E realmente em tudo dá graça. Eu acho que foi onde muitos se assustaram quando eu do lado do caixão do Pablo, eu agradeci a Deus e falei, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome dele, né? É dele, né? Tudo é dele. Não adianta a gente achar que é nosso. Ele emprestou para a gente por 11 anos. Né? E eu sou grata pelos 11 anos que o Pablo esteve comigo. O Pablo deixou para mim, para a minha família, eu acredito que uma lição de fé, de determinação, de caridade. Porque, como eu falei no princípio lá, ele tinha isso, era dele, a caridade era dele. Não foi eu que ensinei. Eu acredito que era dele. Apesar que eu também gosto disso, mas por isso o projeto. Que é algo que está ainda no papel, mas creio eu que ele vai sair do papel. Sim. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Gabi, me fala uma coisa. É porque como a gente mora numa cidade extremamente pequena, né? Sim. Como ficou a questão da tua... da questão com os teus familiares, até com a própria comunidade, assim, porque querendo ou não, a nossa cidade ela fala um pouquinho mais até do que deve, né? As pessoas querendo ou não... muitas perguntas, muitas conversas sem pé nem cabeça, muita mentira. Assim, como eu não preciso me justificar, porque quem me justifica é Deus, Sim. Então eu ouvi demais. Eu ouvi cada coisa, assim. É isso, aquilo. E eu fui deixando. Muitas pessoas não vinham conversar comigo, acho que com receio, né? Acho que ficou assim. Eu passei
umas 2 semanas depois da morte do Pablo, para poder organizar minha casa. E quem chegava na minha casa via uma bagunça. E eu falava, quando vocês verem minha casa arrumada, eu tô normal. Mas enquanto eu estiver assim, eu fiz uma verdadeira bagunça. Não tinha, não foi, Zacá? Não tinha quarto nem para dormir. Da bagunça que eu fiz dentro de casa. Eu tirei tudo quanto foi coisa de lugar. Mas o que tu estava tentando fazer? Eu acho que eu estava tentando me organizar realmente. E organizei. Ou estava tentando... Tu não acha assim que isso era uma forma também de ocupar um pouco também? Não, porque eu tinha quem me ajudar. Eu não sei o que era aquilo. Virou uma bagunça, Diego. Eu baguncei os guarda-roupa. Eu mudei coisa do lugar. Eu fiz uma bagunça, literalmente, que nem comida em casa eu não dava conta de fazer. Gabi, quando um pai está passando por isso, uma mãe está passando por isso, assim... claro que cada pessoa passa por isso de uma forma diferente, mas no teu caso, assim, o que tu esperava, por exemplo, assim, das pessoas ao teu redor, da própria comunidade rondonense, assim, como seria a forma de lidar com uma situação como essa? Assim, Você quer que eu fale a verdade? Sim. Assim, em relação aos comentários desnecessários, eu sou muito verdadeira. Então, me perguntasse se tinha tanta curiosidade, me perguntasse, agora não falasse certas asneiras, porque dói. Você sabe, acaba piorando. E tinha pessoas que eu não queria nem conversa, vou ser bem sincera. Porque, assim, eu sou sincera. Eu não ia esconder, igual a gente está conversando aqui, bem franco. Mas tinha coisas sem noção. E outra, assim, as pessoas, elas têm que primeiro procurar saber o que é. Não só de conversas, balelas, aleatórias, fofocas, porque os pessoal gosta muito de fofocar. Então, perguntar-se, eu jamais. Ou então perguntar-se para parente, que às vezes tem até medo de perguntar para mim, e eu não responder. Mas foi muita conversa aleatória, muita coisa que chegou para mim. Pessoas que eu jamais esperei falar que... pode ser uma besteira, mas eu não tomei remédio, o pessoal falava que estava dopadona. Não, gente, eu não estava, eu esperei minhas irmãs. No cemitério, o costume é que você deixa aberto o caixão. E lá eu pedi que deixasse fechado, que o que tinha para ser feito, eu já tinha feito. Eu só queria sepultar meu filho. O primeiro punhado de terra, quem jogou no caixão foi eu. E o que eu pedi foi uma salva de palmas para o Pablo e para Deus. Mas, assim, em questão, eu responderia. Como eu respondo? Eu sempre respondi. Quem me perguntou, quem me procurou. Agora, sim, que magoa a gente, magoa. Porque cada conversa sem noção... Eu não ia me justificar. Essa é a verdade. Justificar eu não ia para ninguém. Agora, eu queria, assim, que às vezes... Eu imagino assim, ou então só um abraço e falar assim, olha, eu tô aqui, conta comigo. É verdade. E as pessoas têm tanto prazer em saber o que aconteceu. O cara saber o que aconteceu vai mudar. Nada. Dá só um abraço e fala assim, eu tô aqui. Igual eu recebi essa semana de uma pessoa no supermercado. Eu estava no Nogueira e a mulher ela já tinha falado que ela queria me dar um abraço, mas tinha receio. Eu falei, quando você me encontrar, meus braços estão abertos para te dar esse abraço. E ela veio. E então, para mim, isso é uma forma de você dizer assim, eu estou aqui. Você não precisa falar muito. Um abraço, ele fortalece você. Sim. Porque você se sente perdido. Eu não tenho mãe aqui, eu não tenho irmã aqui, eu tenho poucos parentes aqui. Então, cara, um abraço para quem precisa, no meu caso, era muita coisa naquele momento. Hoje eu estou mais forte, tá? Mas teve também o lado bom, que teve os amigos, teve os parentes, teve os conhecidos, né, os coleguinhas de aula dele, professor, todos pararam para ir nos prestigiar lá, para poder ir naquele momento de dificuldade, né, dar um abraço, dar os sentimentos. Sim. Então, assim, a gente fica grato com a comunidade, com a nossa cidade. Por isso, nós fomos bem acolhidos, nós tivemos bastante gente, foi uma comoção na comunidade muito grande. A gente agradece à comunidade, agradece ao povo de bom coração que nos prestigiou ali naquele momento de dificuldade. Isso a gente agradece também, a gente reconhece o lado bom, né? Tem aquele lado negativo. Não teve só assim as fofocas. Nós também tivemos realmente. Teve pessoas, igual eu estou acabando de falar para vocês. Ainda agora eu continuo recebendo de pessoas. Foi uma minoria?
Vamos dizer que foi uma minoria de quem não tem o que fazer. Sim. Mas a gente também teve realmente, igual eu falei da professora, igual dos amiguinhos dele da escola e de muitas outras pessoas também. A gente teve realmente. Tivemos carinho de amigos queridos, que não dá para falar o nome de todos, mas teve pessoas muito queridas que esteve e está com a gente até hoje. Vocês dois têm pai e mãe assim vivos? Eu tenho pai e mãe vivos aqui. Ela Eu só tem tenho minha mãe. Em Sergipe. Tu perdeu teu pai com quanto tempo? Tem 11 anos. Qual a diferença de perder um pai e perder um filho? Cara, não tem explicação. Filho é algo como se rasgasse por dentro. O pai é como se você sabe que ele vai, e principalmente, né? Aí, já o filho é uma coisa que ele rasga por dentro, mas é da vida. Mas a diferença é muito grande. São amores diferentes. E filho é como se estivesse realmente te rasgando. Eu falo que a dor de perder o Pablo era como se tivesse uma faca entrando e saindo. Quando você pensava que o trem estava fechando, aí ia lá na ferida de novo e sangrava de novo. E sangra de novo, e vai fechar, e vai sangrar, e vai ser assim. Então, no dia lá, Diego, que teve o velório, a gente viu o quanto o Pablo era querido, porque teve coleguinhas que a gente teve que chamar a ambulância. Desmaiou, o coleguinha da sala de aula, ele desmaiou lá quando viu ele. Então, assim, na hora da saída mesmo, teve ônibus, teve muita gente, teve uma carreata lindíssima de apoio, né, ao Pablo. A gente passou lá por casa, pela última vez na frente da casa, para seguir para o cemitério. Então, foi, assim, muito bonito o cortejo, sabe? Teve ônibus, teve van, teve carro, moto, até caminhão, teve tudo. Assim, para uma criança, né, com uma comoção dessa, a gente agradece à comunidade, a todos que se fez presente. Foi uma ajuda muito grande para nós ali, a força que deram para nós. Para tu, Zé Carlos, qual foi a parte mais difícil depois do falecimento dele? Foi a hora de eu ligar para a Gabriela, quando o médico me falou que ele resistiu. Ela estava comigo lá, mas não entra, né? Dentro do regional só fica uma pessoa. E nem é na mesma sala, em uma outra sala, aguardando. Aí eu vim cá, falei com ela, ela foi na casa da prima. Quando ela chegou na casa da prima, o médico me falou, eu já tive de ligar para ela voltar, correndo para lá, para o hospital. Era para nós fazer a última oração pelo Pablo. Eu sabia que se eu falasse assim, faleceu, era perigoso ela não chegar no hospital. Aí, na hora, eu falei, não, vem cá para nós fazer a última oração pelo Pablo. Na hora que ele falou isso? Coração de mãe, não tem quem engane ele, não. Eu vinha na estrada com a minha prima, e ela tá aí, vivinha, contar. Eu orava a Deus e pedia para Deus, e falava, Senhor, se o que tu quiseres de mim, eu faço. Mas, no fundo, eu sabia. Quando eu cheguei na porta do regional, no portão que eu entrei, veio uma psicóloga e um assistente. Eu tenho um costume, eu trabalhei na assistência há vários anos com você, nós tivemos o prazer de trabalharmos juntos. Sim. E isso é a maneira de acolher quem perde um ente, né? E aí eu perguntei para elas, grossa não toda, tá? Eu fui grossa. O que é que vocês querem? Fala logo. Não, a gente quer conversar com você. Eu falei, fala logo, desse jeito. Quando eu entrei na sala, aí a médica entrou e falei, eu não deixei elas nem falarem, eu vou ser bem franca. Foi eu que falei. Meu filho morreu, né? Aí ela falou que sim. Ali, naquele momento, eu senti uma sensação de um buraco que eu tava que eu achei que eu ia junto. Mas aí depois eu tenho outro. Eu não posso morrer porque eu tenho outro. Seria injusto pro Gabriel. Quer dizer, eu só amava o Pablo? E onde fica o Gabriel? Naquele momento, o Pablo já tinha encerrado a missão. Mas o Gabriel continua. Como é que eu ia... Aí eu tinha que um que já tinha falecido e o outro vivo. Tinha que pensar, porque o desespero bate. Eu não vou mentir para vocês. O desespero, a dor é muito grande. E aí depois você lá ver seu filho em cima de uma maca e você não poder fazer mais nada. E ali já não estava. Ali eu me sentia um ser impotente.
E dali, se eu já pensava no próximo, aí eu entendi que nós não somos nada, independente de raça, religião e posição social e cifra na conta. Desculpa, mas nós não somos nada. E ali aí, se eu já pensava no próximo, aí foi que eu comecei a observar mais ainda, porque a gente não é nada. Eu tinha como fazer alguma coisa? Não, mas eu vi ali meu filho, a médica falou assim, a médica falou para mim, não deixei ninguém nem mexer no teu filho. E a gente ainda foi orar, né? Aí eu pedi uma permissão ao chefe geral para me fazer a última oração por ele, que você sabe que a pessoa morre, mas o cérebro ainda fica vivo ali por um tempo. Aí eles abriu a sessão, eles falou que lá não fazia isso, mas que ia abrir essa exceção. Diego, essa hora foi difícil. Tu lembra mais ou menos da oração? Eu entrei, ela puxou o pano, eu coloquei a mão nele. Aí eu lembrei da passagem de Jesus. Quando Jesus voltou de uma viagem, que as duas irmãs tinham ido atrás de Jesus e falado para ele que se ele estivesse lá, o irmão deles não teria morrido. Aí Jesus voltou e foi lá na casa de Lázaro. E aí Jesus falou assim, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E eu levantei em voz alta e eu orei mais ou menos uns 10 a 15 minutos, né, em voz alta. Fiz assim, o último apelo a Deus pela vida do meu filho. Quando a gente parou a oração, aquela espuma no nariz com sangue puxou e voltou assim ainda. A gente via, a Gabriela, tanto ela via como eu via. Quando a gente terminou a oração, ainda mexeu ainda na respiração dele. E quando a gente parou, a ala do hospital, o médico falou para nós que toda a ala, depois uma conhecida de Gabriela, estava com a mãe lá dentro para operar, falou que na hora da oração, toda a ala do hospital que estava lá dentro, o pessoal, os familiares, orou e chorou junto comigo na hora da oração. Então, assim, foi uma oração de apelo a Deus, sabe? Eu sabia que ali era aquela hora, ou não ia ter jeito mesmo. Mas, assim, eu sabia também que eu coloquei nas mãos dele, né? Estava nas mãos dele, não era na minha. Pela minha, queria que ressuscitasse ali, né? Mas eu entreguei nas mãos dele e assim foi. Não teve jeito. A gente aceitou, trouxemos de volta, mandamos arrumar, fazer tudo certinho, abriu a cova, a gente foi lá, enterrou. Agora já fizemos a carneira, né? Já fizemos, tá tudo bonitinho lá, tudo na pedra de granito, tudo arrumadinho. Mas não é fácil não, esse dia foi pesado. Uma coisa que eu fiquei muito na curiosidade de perguntar assim, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco preocupado com, porque querendo ou não, às vezes sei, né? Mas assim, eu sei que a gente às vezes fica se cobrando assim, que podia ter feito isso ou aquilo. Até conversei com o Gabi, se podia perguntar isso. Se vocês pudessem ter tomado uma decisão diferente do que vocês tomaram depois que ele teve o incidente, vocês teriam tomado alguma decisão diferente? Olha, eu acho que não, porque o que poderia a gente fazer de levar ao médico, de cuidar dele em casa, que antes de levar ao médico, mas ele foi cuidado, foi passado. Igual toda vez que acontece de machucar, foi passado a nimesulida em gel no local, que ele falou que tinha batido no chão. Tomou o comprimido de nimesulida e botava gelo constante. Então, assim, aquelas primeiras precauções que a gente tem de ter, a gente teve acompanhamento médico certinho, o sábado, no domingo, aí foi marcado os exames para segunda de manhã estava pronto para fazer os exames, fez os exames, mas foi uma coisa tão rápida que não deu tempo de nada. Você sabe que sempre quando é doença, Sim. a gente tem um tempo, 1 mês ou 2 tratando, para ir saber se tem cura ou não. Sim. A gente não teve esse tempo. E do jeito que Muito vocês rápido. contam que aconteceu, eu acho que não tem como um pai ter agido de um jeito diferente. Não tem. Não tem Só porque... tinha um jeito, se ele fosse jogador da seleção e tivesse na seleção jogando.
naquela hora, para acontecer, que ali na hora tem um médico especialista, já leva direto, é o único setor no Brasil que faz esse exame que descobre isso, Tomografia. tomografia. Só no caso que nem o jogador tem um... Na hora que sai dali, ele já leva ele direto e já faz a tomografia, Ou para então- saber aonde quebrou, aonde rasgou. Se tivesse Aí poderia fratura salvar exposta, né? Tivesse assim uma coisa, né? Isso. Aí talvez a gente tivesse, né? Agora uma coisa que nem ficou roxo, gente. Só inchou um pouquinho e ficou vermelho. Uma pancada normal. Tá, e me fala agora um pouco desse projeto aqui, Gabi. Qual é essa ideia? Essa aqui é a ideia. É uma ideia que a gente já tinha feito em outro momento, com a ajuda de pessoas, nem do Brasil é. E esse aqui é um projeto que eu quero dar continuidade, que é um projeto de doação. Só que eu faço com outras pessoas e agora eu quero focar. Sempre meio de ano ou final do ano, a Gabriela conversa, pede Sim. né, auxílio aí, e a gente consegue doar uma cesta básica. E aí agora, só que a gente já fez isso, já estava fazendo uns 2 anos, né, Gabriela? E agora eu quero que E agora para imprimir. imprimir. Eu quero, tipo assim, não é só imprimir. Isso aqui eu quero organizar e ser algo oficial. Com a foto dele, tudo organizado. Isso aqui, por enquanto, tá no papel, mas a gente ora. Bacana. A gente ora. Isso aqui foi uma amiga minha que fez. Foi? Uma amiga querida, uma pastora maravilhosa. Vamos tentar botar aqui na câmera. Veja aí como é que fica. Hã? Anjo, né? É. Quantos anos ele tinha aqui nessa foto? 5 5. anos. Gabi, tu acha assim, por exemplo, que seria interessante algumas pessoas de Rondon se reunissem, assim, criassem um grupo de mães ou de pais Para que ajudar passaram, pessoas? que Sim. passaram por isso, para compartilhar? Sim. Seria uma coisa interessante. Assim, fala e acalenta e conforta, porque cada mãe, ela reage de uma maneira. Sim. E tem mães aí, e eu não critico elas, Sim. porque é uma dor infeliz. E nem todo mundo, nem todo mundo senta aqui, a Gabi, e vai contar essa história. Tem mães Sim. que ela não consegue. Por exemplo, eu acho que para as mães mais difíceis, assim, numa situação como essa, é aquelas que querem encontrar um culpado. É. Eu acho que essas devem que sofrem muito, porque ficam procurando culpa em alguém e aí isso não vai fazer ele voltar, isso não vai resolver o problema, né? Tinha muito caso em Rondon que a gente não sabia. Depois do que aconteceu com a gente, várias mães, vários pais já nos procurou para conversar e falar que divide da mesma dor. Então, isso a gente não sabia. O quanta tem gente nessa Rondon que sofre com esse problema, que já perdeu o filho, né, que já perdeu o irmão. E agora, depois que aconteceu com a gente já passou a conhecer bastante gente com esse mesmo problema. E aí eles vêm nos confortar e dar força. Então, isso é válido para reunir, para conversar, porque tem acontecido já com a gente está conversando e as pessoas nos ajudou. Então, o que a gente tem de fazer é retribuir, né? Dar força também com quem acontecer, para a gente estar junto, dando essa força. Gente, foi um papo extremamente especial. E, assim, uma coisa que eu gostaria muito que vocês fizessem é que, se vocês tiverem alguma mensagem, se vocês quisessem mandar algum recado para pessoas que estão passando ou que já passaram pelo que vocês estão passando, se pudessem mandar uma mensagem de conforto. A mensagem que eu tenho é: tenha fé. Creia em Deus. Se apegue a Ele. Porque só Ele para nos manter em pé, só Ele para acalentar um coração que chora, que sangra, e que Deus, Ele existe. E o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de sempre. Procure Deus. Porque é Ele que nos mantém em pé. Essa é a minha mensagem. É Deus. Unicamente.
para uma dor tamanha. Eu não tenho outro nome para te falar. A palavra que eu resumo chama-se fé. Tenha fé, porque não é fácil. Mas com Deus, até a dor, ela fica mais branda. E a minha mensagem é que a gente não quer para ninguém, né? Uma dor de perder um filho, uma filha, um ente querido. Mas quando acontece, a gente tem de pegar com Deus, ter fé, ter obediência a Ele e ser contrito a Deus. E pedir a força necessária para você suportar. Porque se Deus deixou acontecer com a gente algo assim, é porque Ele sabe que a força da gente com Ele vai suportar. Então é por isso que devemos estar contrito a Deus. Porque nessa hora que você vê o amor de Deus na sua vida. Eu vi o amor de Deus no Pablo. O Pablo é amor. E o que Deus quer de nós? Amor ao próximo. Amor a nós mesmos. E amor a Deus. Então, assim, eu vivi isso, eu estou sentindo isso. Já do dia que aconteceu, e agora dia 10 vai fazer 4 meses. Então, a mensagem é, seja contrito a Deus, agarre nas coisas de Deus, tenha fé nele que você vence, assim como nós estamos vencendo. É só crer, buscar a Deus, que ele conforta, ele envia o Espírito Santo Consolador para nos consolar, para que assim possamos viver com mais harmonia, para a gente não estar se maldizendo de tudo que acontece, né? Então, é nessa busca, atrás do Espírito Santo, da voz de Deus, que ele fala com a gente através do sonho, através da visão, né? Nos mostra, né? Então, Deus está em tudo. Então, o amor de Deus é isso, é a prova que ele nos deu, ele deu o amor dele para ficar conosco durante 11 anos, e agora ele quis de volta. Então, não tem como eu ir reclamar de Deus, que a coisa era dele, o filho era dele. Nós só estávamos aqui na missão de cuidar, e nós cuidamos com excelência nos 11 anos que ele ficou conosco. Amém. Então, gente, esse foi um papo muito especial. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Sintam-se à vontade para quando vocês quiserem voltar, para a gente bater mais papo e ver a progressão, porque querendo ou não, é uma dor que ela vai perdurar. Não adianta, a gente pode dizer, mas vai perdurar um pouco, tenho certeza. Sim. Eu não tenho a dimensão, o tamanho, não consigo compreender o tamanho que é, mas contem comigo para qualquer coisa. E assim, vocês que estão vendo esse casal, a coragem desse casal de estar aqui, contando um pouco da experiência deles, olhem bem para essa história, compreendam que o objetivo disso aqui é mostrar para pessoas que passam pelo mesmo problema que eles também são capazes de vencer, que eles também são capazes de permanecer firmes igual eles, confiando em Deus acima de todas as coisas, amando e agradecendo, né? Igual Paulo fala, em tudo dá graça. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. É um grande prazer. Eu estou me sentindo honrado demais. Eu sempre falo que eu me sinto honrado, mas hoje eu me senti mais honrado do que nos outros dias. E assim, a história de vocês me marcou muito, me balançou muito. Eu tive muita dificuldade de fazer aqui, igual eu falei para vocês. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por vocês terem entregado um pouco desse tempo de vocês aqui, que eu sei que não é fácil ficar, às vezes, falando sobre esse assunto. Querendo ou não dar uma revivida, né? E a gente, querendo ou não, ao mesmo tempo que a gente se alegra, a gente também se entristece um pouco. Então, muito obrigado. E vamos nos despedir, né? Câmera do beijo aí. Pois agradecer também ao Diego, a Larissa, por esse convite, por ter aberto nessa oportunidade. E valeu. Muito obrigado, gente. Beijo, Deus abençoe todo mundo. Tchau. Valeu.